Paulinha, vou tratar com você essa mais uma vez. Polêmica envolvendo trotes universitários. A gente sabe que nesse início de ano, como eu falei aqui na abertura do programa, essas tradições, digamos assim, costumam dar o ar da graça, né? Para dizer aí, talvez a mais comum é aquela de vai pro farol, pegar dinheiro pra gente fazer uma cervejada. É digamos, o mais simplesinho, mais né, simplesinho. de todos. Tem coisas legais também, trotes solidários, né? Trote que solidário. já foram adotados por várias universidades, doação de sangue, alimento. Mas tem o lado sombrio de tudo isso também. Dessa vez foi em Franca, no interior de São Paulo. Me conta o que aconteceu por lá. Tanta gente aí revoltada com o que ocorreu na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Pois é, na segunda-feira, Edgar, as calouras de medicina da Universidade de Franca, a Unifran, foram recebidas aí com uma espécie de juramento, Edgar. Então a gente tem um vídeo que a gente pode passar aí para vocês entenderem mais ou menos o contexto. Eu vou descrever um pouquinho, porque as meninas estão de joelhos ali e elas vão fazer um juramento. A gente tem um veterano meio que soprando e elas repetem. Vamos lá. Tem áudio aí pra gente, Murilo? Aí. Mesmo que eles sejam desprovidos de beleza. Ou gerem algo vencido. Tá ruim de ouvir o áudio, né, Edgar, desse vídeo? Mas a parte que mais chocou as pessoas desse juro solenemente, que são várias juras que essas meninas estão fazendo, juro solenemente nunca recusar uma tentativa de coito de um veterano. E depois, um pouquinho mais pra frente, prometo nunca entregar meu corpo a nenhum invejoso, burro trouxa da Odonto. E aí você vê que tem muitos veteranos dando risada, achando aquela situação muito engraçada, né? Você colocar um monte de menina de joelho, repetindo um monte de coisa machista. Não, e engraçado que no vídeo aparece os caras com capuz, né? Parece como se fosse uma seita, parece né? da clã, né? Humilhante, humilhante, né? Uma humilhação mesmo. Pra mim, esses trotes universitários, uma das coisas mais imbecis que eu já vi o ser humano criar. Tirando, claro, essas que o trote vai lá solidário, no farol, pega um dinheiro. E o trote solidário, uma coisa bacana, doação de sangue. Esse tipo de mas coisa, normalmente do farol é pra cervejada, né? Não é pra doar pra esse nenhum tipo de coisa. Amarrar a mulher em poste, fazer afogar, e que dá até em morte às vezes. Vini, importante falar que, por exemplo, você fala, inventaram isso agora. E aí é o que meio é mais triste assim, né? Não é uma tradição. Porque uma outra menina foi aqui na internet, no perfil dela nas redes sociais, e disse que em 2015 ela também teve que passar pelo mesmo juramento, mesmo que indignada e protestando, e que acabou até pressionada por outros veteranos. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas falam, mas por que também senta lá e faz isso? Por que a menina vai lá e participa disso e tal? Parece porque tá todo mundo forçando. Parece que é uma coisa meio... nossa, você adulto tá falando isso, mas eu não sei, você tá entrando na faculdade, muitas vezes você muda de cidade, você se sujeita a esse tipo de coisa pra ser aceito. E isso é muito ruim. Triste, é muito triste se repetir por anos e anos. A gente teve um pronunciamento, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, e o Ministério Público instaurou um inquérito porque repudia qualquer ato de violência física, moral ou psicológica perpetrados por alunos sob alunos recém-admitidos, e também a gente teve um pronunciamento da Universidade de Franca, que também diz repudiar qualquer ato que incite preconceito, homofobia, machismo, discriminação, e aqui, nesse comunicado, eles dizem que estão apurando quem são os responsáveis e que eles devem ser identificados e penalizados conforme o regimento geral da Unifran, que pode caracterizar aí em advertência e até em expulsão desses alunos. Então, mas aí, como a gente falou agora, se é uma tradição, caso que não aconteceu só esse ano, vem acontecendo. Então, cadê os reitores dessas universidades que já não tomaram providência com relação a isso? Exatamente isso, Vini, porque assim... Aí só quando a coisa é divulgada, tem a repercussão... Porque a gente já teve casos de mortes desde os anos 90, de aluno que morreu afogado, de gente sendo torturada. As universidades tomam ações pontuais, depois parece que fecham os olhos e deixam tudo acontecer de novo. Não tem a fiscalização em cima desses trotes. E o mais louco é que a quantidade de trote que é chauvinista pra cima de mulheres, de LGBTs e mesmo pra meninos heterossexuais mais frágeis, assim, de gente que apanha, que é humilhada, e em faculdades conceituadas, e em cursos, sei lá, cursos de medicina, cursos de direito. A gente não tá falando de uma universidade na repimboca da parafuseta que ninguém ouve. A gente sabe de universidades que são famosas, que tem trotes muito bizarros.
porque isso até hoje não é discutido a sério nessas universidades. Quando isso acontece, quando acontece uma tragédia, a tragédia ela é estudada na universidade que aconteceu, se analisa ali e se segue o jogo. As outras universidades parece que não que fecham os olhos para isso e não usam isso como exemplo. É uma humilhação, né? Deixa eu, antes de ouvir o Caio a respeito do tema específico, eu me lembro, enquanto Paulinha falava aqui, tinha um trote famoso, você que fez direito, né? Que era aquele trote do balão, né? Não sei se era esse o nome e tudo, mas os alunos saíam depois da formatura, iam para um lugar, um almoço, um restaurante, enfim, e depois não pagavam, alegavam que não pagariam a conta como uma defesa da primeira causa, né? Esse é o Pendura, Pendura. Do 11 de agosto, né? Celebrando aí Isso. Celebrando, entre aspas, o início dos cursos jurídicos. Isso existe ainda? Existe. Existe uma brecha legal de que se você tem o dinheiro, mas se recusa a pagar, isso é um delito civil, não é um delito penal. Geralmente você toma um chá de cadeira aí na delegacia, raramente os estabelecimentos vão atrás disso. E eles ficam até espertos, né, nessa data, quando começam a ver um monte de estudante, assim, sentando, eles já começam, aqui não vai ter pendura, hein, aqui não dá. E aí sobre essa desculpa aí da tradição, isso é feito, isso é um total desrespeito, né, do ponto de vista de contratos, e eu nunca participei disso, apesar de ter, por assim dizer, lugar de fala, de executar isso por fazer parte de uma das duas instituições principais aí de direito no país, as mais tradicionais, que justificam esse tipo de medida. Eu lembrei disso, bom, perto desses trotes violentos que humilham as pessoas, esse seria um trote até inócuo, né, assim, digamos, dentro, né, mas não deixa de ser um prejuízo para o estabelecimento. Delito ali, né, não sei se é caracterizado como crime, mas é um delito já ali, né. Infração. Você imagina para mim, né, Edgar, que sou um cara conservador, ver a palavra tradição associada com uma cena dessas, né? Porque o conservadorismo, ele quer preservar as conquistas da humanidade, ele quer reformar as injustiças. Isso não é tradição, isso é vício, isso é um mau hábito. A gente mostrou aí uma questão de coação psicológica e tal, mas principalmente nos cursos de medicina, o que a gente tem é uma série de castigos físicos. Isso lembra muito, viu, Edgar, aquela história estudada em psicologia forense, que é a síndrome de Estocolmo, né? Na qual a vítima ela se afeiçoa ao seu algoz, ao seu agressor, né? Então o cativo ele cria empatia pelo sequestrador. No caso das universidades, o que acontece? O calouro abusado, ele cria uma relação viciada de respeito e submissão ao veterano, incluindo de reprodução, né? E de reprodução mais pra frente, incluindo a supressão da sua individualidade. Você entra num comportamento de manada sob coação moral, né? Tem universidade que proíbe o uso do nome. Olha a despersonalização, você chama as pessoas só por apelidos, isso daí é um absurdo. Não há denúncias por causa justamente desse clima. Eu recomendo aí, é um comportamento histérico, né, numa lógica de seita, como vocês bem colocaram. Eu recomendo aí para o ouvinte da PAN que assista um filme chamado Die Welle, A Onda, em alemão, que mostra como comportamento totalitário, de gangue, despersonalista, pode levar aí a consequências trágicas, como bem observou o Fefito, incluindo o caso de morte. É maravilhoso esse filme, recomendo fortemente também. É isso aí.